Fala, gente do sexto ano, tudo bom? Então, deixa eu falar com vocês um assunto muito sério. Essa aula que eu tô passando para vocês vai ser uma mini revisão sobre o que nós vimos naquela aula ao vivo da outra semana, do outro dia, tá ok? Então, eu quero estipular alguns pontos pra gente estar estudando, para eu estar lembrando vocês da aula passada. Vai ser o seguinte: primeiro, eu gostaria de que vocês soubessem o que é o solo, o que como que é a formação dele, a interação com seres vivos e, deixa eu ver mais o que aqui, eu separei mais alguma coisa, e a composição do solo. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque estipulando, vendo, tendo a consciência da composição do solo, nós podemos saber, por exemplo, quais tipos de agricultura, quais tipos de solo são essenciais para a agricultura. Isso é muito legal, gente. Muito legal por quê? Porque a agricultura é a base do sustento da população. Nós, seres humanos, nós precisamos de uma estrutura alimentar. Mas, gente, é difícil compreender, eu sei, porque a gente está na cidade grande. Mas todo o alimento que nós consumimos, por exemplo, a mamãe e o papai de vocês vão no mercado, eles vão buscar o alimento, por exemplo, uma salada, um tomate, um alface, pepino, cenoura. Gente, isso não nasce no supermercado, tá? Por favor. Todos esses alimentos, eles vêm de uma horta, de uma agricultura, seja ela uma agricultura orgânica, seja ela uma agricultura familiar ou uma agricultura de grande porte. Então toda essa estrutura alimentar, os vegetais, as frutas, os frutos e legumes e tudo mais, eles vêm de uma agricultura muito rica para nos alimentar. E isso, lembra, imagina o tanto de alimento que é necessário para alimentar toda a população. Cara, é muita coisa mesmo. Então, para termos essa noção de quanto de alimento nós precisamos, é necessário a gente voltar um pouquinho para falar sobre o que? A agricultura, da onde que vem esse alimento. Cara, isso é muito legal, sabe por quê? Porque você vai ter noção de qual é como que fala? Como que é a estrutura do solo que é o mais adequado para a agricultura. Por exemplo, vocês sabiam que o solo da floresta amazônica, ele é um solo extremamente pobre? Por quê? Porque o solo da Amazônia, ele não retém os nutrientes necessários para as plantas crescerem. Cara, isso é uma loucura. Mas o que vem desses nutrientes é o quê? Duas coisas principais: as folhas, os animais mortos que caem no chão da floresta, e ali os decompositores, os fungos e tudo mais, eles decompõem aquela matéria orgânica, onde vai servir de nutriente para os vegetais. Cara, isso é muito legal. Outra coisa muito legal, gente, muito legal mesmo, que é o que? A estrutura mineral da floresta amazônica. Sabe de onde que ela vem, gente? Vem lá do deserto do Saara, lá do outro lado do oceano. Então, o deserto do Saara, do outro lado do oceano, os ventos eles trazem uma poeira mineral que cai no chão da Amazônia. Isso é muito legal. Então, esse mineral que é trazido desde lá do deserto do Saara é essencial para compor o solo da Amazônia, para crescer tanta árvore lá, tá ok? Vamos lá. Também eu vou falar aqui para vocês sobre os processos de degradação ambiental, que é o que mais vemos hoje em dia. Porque eu penso o seguinte, essa é a minha opinião, gente. O progresso não tem como parar o progresso. O progresso que eu falo é o quê? Desenvolvimento das cidades. Beleza.
as cidades elas vão crescer para onde, gente? Elas têm que crescer, tem que se distribuir. Só que as casas, os prédios, eles vão tomar lugar de um local onde não tinha nada, quer dizer, era vegetação. Então, essa retirada da vegetação e a destruição do solo é legal porque vai ter lugar para ficar, para as pessoas morarem. Mas é ruim porque vai degradar o meio ambiente, entendeu? Mas é complicado porque isso entra entre diversos fatores. Por quê? Porque a estruturação da prefeitura, por exemplo, ela determina onde é interessante, onde pode construir uma residência e onde não pode. Mas isso é de acordo com diversos estudos que o próprio da Secretaria de Meio Ambiente faz, tá ok? Até para nossa própria segurança, ok? Então vamos lá, vou fazer uma revisão geral aqui com vocês sobre o solo. Vamos lá. Galera, a constituição e a formação do solo. Gente, nós vimos na unidade anterior sobre a formação das rochas. Beleza, a gente lembra. Mas o que eu quero que vocês entendam é o que? A formação do solo é basicamente o que? A decomposição daquelas rochas. Cara, isso é muito legal. Por quê? Porque com a decomposição daquelas rochas, aquelas rochas vão se triturando. Já viu aquele ditado... água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Então, diversos mecanismos químicos, físicos, enfim, químicos e físicos, eles conseguem degradar essa rocha. E essa rocha ela vai se degradando, se decompondo em diversas partículas menores, formando assim o solo. Quando você pega assim o solo, a areia também. Então, o solo, essas partículas vão formar o solo, que é a decomposição das rochas presente na superfície da crosta terrestre. Galera, olha só, lembra que eu falei? Superfície da crosta terrestre é aquela superfície sólida que é rocha, beleza? Então vamos lá. Temos a interação dos micro-organismos e dos animais que vivem ali, que também vão ajudar na degradação dessas rochas e na estruturação do solo. Por exemplo, na permeabilidade do solo. Isso quer dizer o que, Lucas? Que a permeabilidade do solo é o que? Quando, por exemplo, quando chove, a água ela fica empoçada para sempre ali, ou por exemplo numa terra, ou ela entra para a água. Ela entra, não é? Então, quando ela entra para dentro da terra, isso quer dizer o quê? Que a terra é permeável à água. Uma coisa impermeável, por exemplo, um saco plástico. O saco plástico é impermeável. Então, você bota a água ali, a água vai ficar parada. Mas a terra, ela é impermeável. Não, a terra ela é permeável, ok? Show de bola? Então, o solo ele vem da fragmentação das rochas pela mecanismos físicos e químicos e biológicos. Show de bola, galera? Então, vamos lá. Outra questão muito importante é a questão do relacionamento dos seres vivos com o solo. Gente, seres vivos, nós já estudamos isso. Temos no solo, lembrando, temos bactérias, temos seres vivos como minhocas, insetos como formigas, temos árvores, temos plantas, temos fungos, temos, deixa eu ver mais o que, vertebrados, invertebrados, então tudo, mamíferos, então tudo isso está dentro do solo, então se movimentando. Gente, isso é muito legal, por quê? Porque isso vai caracterizar a saúde do solo, beleza? Por exemplo, as bactérias e os fungos, eles vão auxiliar na formação do humus. Humus é um material presente no solo que é um material relacionado à decomposição da matéria orgânica, que é essencial para o solo. Por exemplo, eu tenho um pé de maracujá aqui em casa.
que às vezes eu boto humus ali. O humus é o que? Ele é como se fosse uma bomba biológica pro solo, ok? Essa bomba biológica vem da decomposição de restos de animais e vegetais. Show de bola, galera? Além de que esse humus ele vai ser transformado em nutriente para os vegetais. Show de bola? Então vamos lá. Já na composição do solo, gente, a questão é o seguinte. O solo ele possui diversas camadas. Lembra que eu falei quando o planeta Terra é dividido em camadas? Então, o solo ele também é dividido em camadas. Cada camada é chamada de perfil. Chamadas de perfil são as camadas. E cada camada é chamado de horizonte. Eu falei disso aqui anteriormente. Então vamos lá. Lembrando, temos a camada mais superficial, é onde a gente pisa e tudo mais, e a camada mais inferior é onde é encontrada a rocha matriz. Dentre a camada superficial e a rocha matriz, tem diversas outras camadas de solo que vão variando de quê? De quantidade de rochas, de umidade, de estruturação biológica ali. Show de bola, galera? Então vamos lá. O que eu gosto muito de ver e estudar, por exemplo, é os tipos de solo e a característica deles para a agricultura. Gente, isso é muito legal, porque é o que eu falei no início. A agricultura ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Beleza, Lucas? Você já falou isso, mas o que isso tem a ver com solo, gente? Pelo amor de Deus. A agricultura você vai plantar onde? No solo. E cada solo tem a sua particularidade, sua característica. Beleza? Então vamos lá. Uma coisa que define muito a característica de cada solo é o quanto ele é permeável. Eu já falei sobre isso, gente. Permeável, o quanto ele absorve a água. Por exemplo, um solo arenoso. Arenoso, você lembra o que é areia. Um solo arenoso, onde as partículas elas são maiores e mais esparçadas, são afastadas umas das outras. Isso torna aquele tipo de solo um solo muito permeável. É como, por exemplo, a areia da praia, ok? Então ele é um solo arenoso, onde a água bate e já afunda de uma vez, já some, já é absorvida, ok, gente? O solo arenoso ele deixa a água passar com maior facilidade, beleza? Já o solo argiloso ele é bem diferente do solo arenoso. O solo argiloso é lembrado que é formado por argila. Argila, gente, isso quer dizer o quê? Argila, aquilo até vende em lojas de materiais de casas de ração e tudo mais. A argila ela é muito pouco permeável, então o solo argiloso ele é um solo pouco permeável. Então ele também é um solo que não é o ideal para plantar. Por quê? Porque ele resseca muito rápido, ele não absorve a água. Então não é o ideal para a plantação, ok? Então vamos lá. Por exemplo, a argila ela é muito utilizada para fazer utensílios, panela, vasos e tudo mais, ok? Então vamos lá. Já o solo humoso, gente, eu falei sobre humus aqui. Humus é aquela composição de material orgânico em decomposição. Tanto que, às vezes, dependendo do humus, ele possui um cheiro muito forte de decomposição. Por quê? É a decomposição de materiais vegetais e animais, ok? Mas é ideal para o solo perfeito. Tranquilo? Então, vamos lá. O solo humoso ele está presente na maioria, em grande parte das florestas. Por quê? Porque o solo humoso é presente ali, tem animais
animais fechando, animais morrendo, plantas morrendo também. Só um momentinho, gente. Vamos lá. Então, possuem também um solo calcário. Diferente do solo humoso, o solo calcário ele está presente em regiões desérticas, no deserto. Ele apresenta uma grande quantidade de cálcio em sua composição. Beleza, galera? Então, esse calcário ele é muito utilizado na agricultura, mas não nesse solo, ok? Ele é utilizado na agricultura porque os vegetais eles precisam de uma quantidade de calcário. Tranquilo, galera? Deixa eu ver mais aqui. Gente, temos aqui os processos de erosão também. Eu estou seguindo um pouco a apostila, mas como eu já falei sobre isso, eu só estou passando uma revisão, tá bom? Na questão dos processos de erosão, temos o processo de erosão pluvial. A erosão pluvial é o que? A erosão causada pela chuva. Então, onde o solo irá ficar encharcado e não irá aguentar o peso da água nele. Então, a chuva cai e ocorre um desmoronamento, uma erosão, ok? Temos a erosão marinha, onde o que? Onde o mar ele vai causar uma erosão na costa em si. O mar vai batendo até que vai cair aquela estrutura, ok? Temos erosão fluvial, diferente da pluvial. Essa erosão fluvial é decorrente dos rios. Os rios vão passando e a água leva a terra com ela, ok? Então vai causando um desgaste, uma erosão ali. Belezinha, galera? Então vamos lá. Já a erosão eólica. Essa erosão eólica é relacionada ao quê? Com o vento. Eólica está relacionado com o vento, ok? Então o vento vai causar um desgaste, uma retirada desse material do solo pelo vento. Show de bola? E no caso da erosão glacial, é uma erosão causada pelo gelo. Show de bola? Galera, não tem mistério. Não tem mistério. Você vai seguindo pelos nomes que tá tranquilo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Uma coisa muito interessante que hoje nós vemos muito hoje em dia, principalmente em favelas, comunidades assim que acabam construindo suas casas nos morros, acabam o quê? Retirando a vegetação, lembrando que a proteção daquele solo para o quê? Para não cair. Já que as pessoas constroem em morros, o que acontece? Eles retiram aquela vegetação e constroem suas casas. Aí o que vai acontecer? Quando chove, aquele solo fica encharcado e a tendência é cair. Então, aí causa problemas, causa mortes das pessoas por soterramento e tudo mais, que não é legal, né, gente? Mas aí, como evitar a erosão do solo, professor? Aí eu te falo o seguinte. Primeiro, não desmatar, que é mais importante. Outra coisa, terraceamento. É uma técnica para combater, é muito utilizado lá na Tailândia, que você vai criando linhas nos morros. Então isso vai estruturando os morros para que ele não cause a erosão, que a água não cause erosão. É muito legal, gente. Curvas de nível também está nessa linha de pensamento, que você vai fazendo curvas ao longo dos morros, subindo, para evitar que a água encharque aqueles morros e venha a cair. E faixas de retenção é onde é deixado, por exemplo, se temos uma plantação, é deixado um espaço para a água correr. Pô, isso é muito legal, porque com a plantação o solo relativamente fica pobre.
e não consegue reter toda a água ali. Então, a estruturação dessa faixa de retenção é muito importante para evitar esse tipo de acontecimento. Belezinha, galera? Então, olha só, a gente fez um resuminho sobre o que nós vimos aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. Já passei essa aula, naquela aula ao vivo que nós fizemos. E agora, é muito importante que vocês continuem estudando. Beleza, galera? Então, até na próxima aula.